Fora isso, tem a mesma coisa de uma Bíblia de estudo. Poderia até criar, né, editora Vida Nova, uma Bíblia de estudo histórico-cultural. Já pensou nisso? Pode usar esse material aqui com os comentários. Temos uma Bíblia de estudo histórico-cultural. Seja bem-vindo ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou fazer o review do histórico-cultural, comentário histórico-cultural da Bíblia do Novo Testamento. Um dos comentários bíblicos que eu mais indico para vocês, e que tem review aqui no canal, mas é um review muito antigo, eu tinha que dar uma renovada. Então se você viu o review anterior, é o mesmo livro, né? Só que a gente vai olhar com um pouco mais de calma para ele a partir de agora. Esse é do Novo Testamento, depois eu vou gravar do Antigo Testamento, que você vai achar aqui no canal também. Tá bom? Então vamos começar daqui, ó. Vocês vão reparar que o meu já tá rasgado, né? Por que rasgou? Eu coloquei ele em pé e quando eu fui puxar, eu puxei por aqui. Eu devia ter puxado assim, eu puxei assim. Então rasgou aqui, né? Foi erro meu. Não tem nada a ver com a qualidade do material não, que é um material de muita qualidade. É o livro da Vida Nova. Esse comentário do Craig Keener, que é bem conhecido. E a gente vai olhar ele mais por dentro, ó. Mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Tem uma edição dele mais antiga, com a capa azul ou roxa, se não me engano. Deixa aqui nos comentários para o pessoal saber qual é a edição antiga dele. E esse é a nova edição da Vida Nova. Não sei se eles vão refazer, porque na verdade esse aqui já é mais antigo também, né? Mas não saiu nenhum outro depois dele. É um livro grosso, relativamente grosso, apesar de ser um comentário que só tem o Novo Testamento. Então ele vai trazer ali as questões principais e não todas as questões relativas à história e à cultura. Tá? Então, basicamente, é um livro que vai pegar cada texto bíblico do Novo Testamento, separado por versículos, às vezes, e por partes de texto, e vai trazer ali o que tem a respeito da história e da cultura. Eu indico muito ele para quem gosta de interpretar a Bíblia. Todo cristão deveria gostar, né? Mas, infelizmente, a maioria gosta de pegar tudo mastigado. Esse livro é para quem quer interpretar as escrituras, vai te trazer aqueles detalhes que você não acha facilmente por aí, tá bom? Então, ó, recurso indispensável para conhecer em detalhes o contexto histórico-cultural de cada versículo do Novo Testamento. Essa é uma edição ampliada, tá? Vamos ver o que tem aqui atrás. Antes de ler, eu quero que você curta o vídeo, né? Se inscreva no canal, tem um monte de review aqui, inclusive tem review de livros que são importantes para vocês, mas que não são conhecidos, então vale a pena ver aqueles reviews de livros que vocês não conhecem também, tá? Sempre tem alguma coisa que vai ajudar aí na hora de estudar a palavra de Deus. E mais, eu preciso da colaboração de vocês, tá? A gente está aqui no canal há mais ou menos uns 2 anos e as coisas vão acabando do canal, né? Então eu preciso dar uma renovada no canal. Para você saber como colaborar, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Além disso, tem a área de membros do canal, onde a gente tem vários estudos a respeito das escrituras sagradas, como interpretar a Bíblia e tudo mais. Então vale a pena conhecer melhor o canal. Se você está chegando pela primeira vez, aqui é um canal que tem um monte de coisas, né? Dá para você ficar o dia todo aqui tranquilo. E seja bem-vindo, né? Vamos lá então. Ó, aqui em cima, Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Mas como os pagãos oravam? Já você lembra de Mateus, né, onde ele fala isso aqui. Por que Tiago, em sua carta, tinha tanta certeza de que os ricos explorariam os pobres e os arrastariam para os tribunais? Contexto de Tiago, contexto histórico de Tiago, né? Porque as pessoas achavam incomum Jesus exorcizar demônios com autoridade. Olha, interessante isso aqui, né? Aqui embaixo, ó, vou ler tudo, né? Vou ler aqui tudo, porque é pouca coisa. Para entender e aplicar bem a Bíblia, 2 fontes de informação são fundamentais. Primeiro, a própria Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia, e a compreensão apropriada do ambiente cultural da passagem que você está lendo. Somente depois de conhecer o contexto cultural da passagem em questão é que você entenderá os interesses e o propósito original do autor. Então é importante entender para compreender as escrituras, tá? Esta obra apresenta versículo por versículo o embasamento necessário para um estudo bíblico responsável e mais rico em detalhes, sabe? Isso que é interessante.
Seu autor, um dos principais estudiosos neotestamentários das culturas judaica, grega e romana, oferece informações atualizadas nesta que é uma obra modelar da consulta em sua área. Este recurso indispensável será proveitoso para pastores na preparação de sermões, você é pastor, vai te ajudar, professores em geral, se você é professor de escola dominical, se você tem um canal no YouTube igual eu tenho aqui, ou se você escreve, vai ser útil para você também, na preparação das lições e dos estudos, missionários que desejam ler a Bíblia sem viés da própria cultura. Então o missionário está lá. Isso aqui na verdade se encaixa todo mundo, né? Você vai ver Jesus falando sobre expulsar demônios, você não pode julgar o que você está lendo lá com base no que você vê na igreja, não é assim que funciona. É o contrário, na verdade. Então ele vai te ajudar a entender também para isso. Universitários, leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar a moto passando, e aprimorar o seu estudo. Então é um material que sim, é verdade o que está escrito aqui, tá? Vocês estão vendo aqui algumas fitas, eu uso elas para fazer minhas marcações. Vamos abrir aqui para ver o que tem. O meu livro é mais antigo, então se tiver alguma marca, você já sabe por quê, né? Porque eu marco mesmo. Tem alguns comentários aqui sobre a obra, né? A gente tem a folha de rosto com a ficha catalográfica aqui. Vamos ver aqui de quando que é essa obra que eu tenho na mão. Essa é uma reimpressão de 2017, tá? Eu devo ter comprado isso aqui em 2019, 2018, não lembro agora quando eu comprei. Mas essa é uma reimpressão de 2017. A primeira edição saiu em 2017 e já teve uma reimpressão logo em 2017. Então, olha só, deve ter vendido muito esse negócio aqui, né? Muita gente deve ter comprado mesmo. Aí depois a gente tem o sumário, né? Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui no sumário. Ó, primeiro, os prefácios, né? Prefácio e agradecimento, lista de redução, como usar esse comentário, já traz uma dica de uso ali, a necessidade de um comentário histórico-cultural, e aqui nós temos os livros do Novo Testamento. Os evangelhos, as cartas, então aqui, ó, aqui evangelhos, Atos, entrou e Evangelho. As cartas aqui, ó, todas as cartas juntas, tá? Então, provavelmente vai ter um estudo entre eles, né? Vamos ver se tem. Eu nunca pesquisei esse estudo, mas talvez tenha. Aqui, agradecimento, a lista de redução, como usar, né? Não tem muito segredo aqui, mas aqui, ó, como não usar esse livro, essa parte aqui é interessante. Eu vou ler esse parágrafo aqui para vocês já, tá? Vou até marcar aqui que antes de eu entrar lá, eu vou ler aquilo ali para vocês. Então, outras fontes para estudar o ambiente cultural. Tem aqui as fontes que você pode pesquisar. A necessidade de um comentário histórico-cultural, como a Bíblia nos convida a interpretá-la, né? Então, tem vários estudos aqui antes, a relevância para todas as culturas. Antes de entrar no comentário, você pode pegar isso aqui e ficar um tempo estudando ele. Objeções ao estudo do ambiente cultural da Bíblia, traduzindo a língua e cultura. Estou marcando aqui que eu quero ler aquele parágrafo, né? O trabalho que nos resta e os evangelhos. Sim, tem uma introdução aos evangelhos aqui, né? Com uma história deles e tudo mais. E aí você já entra em Mateus. Vai ter a mesma coisa lá nas cartas também, um estudo sobre as cartas. Deixa eu olhar aqui, ó. Como usar? A gente já viu, né? Agora eu quero ver como não usar esse livro, ó. Nem toda informação relativa ao ambiente histórico-cultural deste comentário é de igual utilidade para a compreensão das escrituras. Algumas dessas informações são quase autoevidentes, sobretudo nas situações em que a cultura antiga e a do leitor moderno se sobrepõem. Então, dentro daquilo que é a mesma coisa, talvez você não vai achar tanta informação, né? Porque às vezes é igual o que acontece hoje, tá? É isso que ele está querendo dizer. Semelhantemente, nem todas as fontes têm o mesmo valor para os nossos fins. Algumas, particularmente as rabínicas, são posteriores ao Novo Testamento. Parte das informações extraídas delas é bastante útil, outras nem tanto. Considerei esses fatores com o maior cuidado possível ao elaborar este comentário. Em geral, só forneço citações explícitas do Antigo Testamento, dos apócrifos e às vezes dos textos pseudo-epígrafos judaicos. Às vezes, né? Eu nunca achei um comentário desse aqui.
mas pode ser que tenha. Citar todas as fontes rabínicas, gregas e romanas, tornaria a obra excessivamente enfadonha para o público em geral. Muitas observações e análises que ofereço em minhas obras de teor mais acadêmico são omitidas aqui. Então ele quis fazer um comentário que fosse histórico-cultural, mas acessível para todas as pessoas. Então, qualquer pessoa pode ler o histórico-cultural, tá? Foi um cuidado particular do escritor. Muitas observações e análises que ofereço em minhas obras de teor mais acadêmico são omitidas aqui, porque é difícil determinar a probabilidade da sua relevância. Provavelmente, para o público que vai ver, talvez não faça diferença todas as informações, né? Então ele colocou o principal, aquilo que você vai usar com toda certeza. Tem uma marca aqui, tá vendo? Que é de Mateus, né? E aqui tem uma introdução ao Evangelho de Mateus. Provavelmente tem uma introdução a cada evangelho. Então vamos passar aqui, vamos pegar um outro livro ou uma outra carta, um evangelho aqui, para a gente ver se tem mesmo. E aí já entender como funciona antes de ir para a parte final dele, né? Vamos pegar aqui, João. Pronto, termina Lucas e já começa João. Pronto, então tem uma introdução. Tem uma introdução que vai tratar sobre a autoria do evangelho, a data do texto, onde o evangelho foi escrito, né, ou onde a carta foi escrita, enfim, isso também vai tendo lá nos outros. O ambiente, ó, já começa a tratar da história da cultura, aqui sobre o ambiente, o gênero, né, e depois a gente tem a mensagem e o comentário. Provavelmente de onde ele extrai os comentários que ele coloca aqui, né, ou alguns. Aliás, aqui eu acho que é dicas, né? Ó. Para informações sobre o ambiente cultural em que João escreveu, alguns dos comentários mais valiosos são as obras, em vários volumes, de Raymond Brown, The Gospel According to John. Esse livro aqui é bem antigo, de 1970, né? São dois. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Aqui mesmo já dá pra gente ter ideia. Nós temos aqui a marcação da página aqui em cima e a marcação do texto bíblico em questão. Então, nessa página, a gente vai ter João 1, do versículo 1 até o versículo 18. Você vai achar informações sobre isso aqui. Olhando daqui, eu percebo que esse quadro aqui é uma introdução geral, tá? Eu percebo que esse é a introdução geral, e aí depois ele vai tratar versículo a versículo. É claro que, às vezes, ele vai juntar versículos, e isso é comum. Por que isso é comum? Porque na hora que o autor vai escrever, ele não escreve versículo por versículo. Ele escreve o que eu chamo de partes, né? Parte por parte. Esse não é o nome correto, mas é o melhor nome para você entender. Então, às vezes, o versículo 6 não tem necessidade de separar do 6, 7 e 8. Né? Então, ele ajunta tudo e faz um comentário sobre isso. Como, por exemplo, aqui, ó, é João 1, 6 ao 8. Aí ele vai tratar referente à história e à cultura que tem em João 1, 6 ao 8. Tá? Ah, mas eu quero usar o 7. Vai estar dentro desse contexto. Você precisa entender tudo para você fazer o uso do texto. Então você precisa estudar do 6 ao 7. Mas eu só quero o 6. Mesma coisa. Se você não entendeu tudo, você precisa ler tudo antes de começar a comentar. Então aqui a gente tem uma introdução, que é um comentário sobre o versículo 1 até o 18. Tá? Ó, tudo aqui. E aqui você tem o versículo 1 e 2, versículo 3, 4, 5, 6 ao 8, 9 e 10, 11, 12 e 13, tá vendo? Ó, dois versos juntos. 14, que é um comentário só, que é até grande, deixa eu ver até onde vai. O 14 é bem grande. E aí você vai achar também as tabelas aqui. Nesse caso, a tabela que ele colocou é o seguinte: paralelos entre Êxodo 33 e 34 e João 1, 14 a 18. Então esse texto é particularmente importante, por isso, além dele ganhar um comentário maior, ele ganhou uma tabela de comparação, um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Bem interessante, né? Vamos ler aqui essa tabelinha? Só para você degustar um pouco mais da obra. Ó. Aqui Êxodo 33 e 34. Revelação da palavra de Deus, a Torá. Aqui em João 1, 14 e 18, a revelação da palavra de Deus, Jesus, ao paralelo. Né? O Antigo Testamento estava mostrando o que iria acontecer no Novo Testamento. Então o autor está até dizendo que até a Torá representava Jesus. Né? É isso que ele está dizendo. Deus habita entre o seu povo no tabernáculo. Moisés suplica a Deus que continue a habitar entre eles. Já aqui em João, a palavra tabernaculou no meio do povo.
que é o Cristo que vem, né? Moisés pediu lá, isso acontece em Jesus. Moisés contempla a glória de Deus, lá em Êxodo. Os discípulos veem a glória de Deus, aqui no Novo Testamento. Cristo é a glória de Deus nesse caso, né? Mas a glória era plena de graça e de verdade, em 34, versículo 6, tá? Você até pode ir lá ler, né? E aqui a glória era plena de graça e verdade, 1,14. A lei é dada por meio de Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés. Tá aqui também em 1,17. Ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus. Ninguém podia ver a plenitude de Deus, da glória de Deus, mas ela é plenamente revelada em Jesus. Então, e tem os textos para você consultar. Isso aqui já é quase um estudo, né? Essa tabela é um estudo. Dá para você apresentar na sua igreja, fazer um vídeo sobre isso, né? E aí você tem um comentário grande aqui, tá vendo? Sobre o versículo 14 só. Depois 15, 16 e 17, 18, né? E aí vamos ver onde que ele entra na próxima parte. Se é no capítulo, aqui eu acho que é um capítulo mesmo, ó. Deixa eu ver, ó. Aqui é um comentário de 2, de 1 a 11, primeiro sinal de Jesus, né? Ah, não, aqui não, aqui já é direto, aqui não tem uma introduçãozinha como eu mostrei no capítulo 1, não. Aqui a introdução, se fosse, seria essa aqui, bem pequena, e depois versículo 1, né? Apesar de que o versículo 1 é bem grande, versículo 2, 3, enfim, assim por diante. Aqui a gente já tem 8 versículos comentados, então tem bastante comentário, tá? Tem bastante comentário. Vamos abrir Romanos. Romanos é o livro a carta que a gente mais curte, né? Muita gente gosta muito de Romanos. Tem até um canal que eles usaram o nome de Romanos, né? Eu tava reparando esses dias aí. Legal isso, não é ruim não, acho interessante. Aqui a gente tem o início das cartas, o estudo sobre as cartas do Novo Testamento, que vai trazer a mesma coisa. Quais são as cartas, a retórica, o tipo de retórica, a retórica nas cartas do Novo Testamento, propósito das cartas, formas estereótipas nas cartas, a recepção nas cartas, como entender as cartas, olha isso aqui, interessante, coleções de cartas, tensão entre as cartas, obras sobre as cartas antigas, que são aquelas indicações que ele fez, e você tem introdução a Romanos também. Então, olha só, é muito mais útil do que parecia, né? É muito mais útil. Se você não tiver nem Bíblia de estudo, talvez isso aqui já ajude a entender tudo sobre o texto. Só ficou faltando uma coisa aqui, que é o esboço do texto, né? Que não tem. Fora isso, tem a mesma coisa de uma Bíblia de estudo. Poderia até criar, né, Editora Vida Nova, uma Bíblia de estudo histórico-cultural. Já pensou nisso? Pode usar esse material aqui com os comentários. Temos uma Bíblia de estudo histórico-cultural. Ia ser muito interessante, tá? Muito interessante. Fica aí a dica. Pessoal, quando vocês virem a Vida Nova mesmo, eu fico com medo de errar. Comente com ela. Poxa, faça uma Bíblia de estudo histórico-cultural. Vocês têm tudo já na mão, é só montar. Então já tem também um pequeno estudo e aqui a gente já entra. Aqui a introdução é menor, tá? Aqui é pequenininha aqui e ele vai tratar dos textos versículo a versículo mesmo. Tem umas marcas aqui, ó, idólatras obstinados. Vou aproveitar que tem essa marca aqui e vou pegar uma Bíblia, a gente vai ler na Bíblia e depois entender o comentário aqui, parte dele, tá? Eu vou ler o comentário de 1,18 aqui, ó. Beleza, ó, tô aqui com a minha Bíblia pequenininha, a fininha da SBTB, Sociedade Bíblica, é uma ACF. Nós vamos ler aqui o capítulo 1, 18, e vamos ler o comentário, tá? Vamos ver aqui onde está o 18, ó. Capítulo 1, versículo 18. Está escrito o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então é um texto muito famoso, né? Já vou te passar aqui o comentário sobre ele no review, né? Vamos fechar aqui e o comentário histórico-cultural vai trazer a seguinte informação. O céu era uma circunlocução judaica comum para se referir a Deus. A expressão aqui também é uma forma tipicamente judaica de dizer Deus está irado. O fato de que essa ira se revela forma um paralelo com a revelação da justiça misericordiosa de Deus no Evangelho. A verdade, também que tem no texto, que os ímpios suprimem é a verdade a respeito do caráter de Deus, que eles distorcem com a idolatria. Cara, que comentário, né?
É um comentário pequeno, mas que vai... Ele explode na sua mente quando você vai escrever sobre o texto, quando você vai comentar sobre o texto. Agora imagina o seu sermão com isso aqui. É impressionante, né? É incrível ter um comentário desse. Por isso que eu falo sempre dele para vocês, tá bom? Então, vai seguir o mesmo padrão até o final, tá? Algumas pessoas vão perguntar se ele é milenista. Eu vou falar com vocês sinceramente, eu não sei. Porque eu não tô focando em Apocalipse, tá? Mas eu acho que esta não é a questão desse comentário. Porque a questão dele é mostrar história e cultura, e não doutrina. Entende? Não ponto doutrinário. Por isso que você vai conseguir entender tudo, né? Sem se preocupar, é milenista, calvinista, não sei o quê. Não é essa a questão, tá bom? Então vamos pegar aqui Apocalipse 10 e você tira suas próprias conclusões, ó. Apocalipse 10, tá? Daqui até aqui, né? Apocalipse 10 está aqui. Ele separou em duas partes, os mistérios do fim e uma mensagem amarga para as nações, que é do 8 até o 11. Tá? Não dá para mim ler tudo, vou deixar assim. Se você quiser pausar, pausa e leia. E curta o vídeo também. Enquanto você está lendo, na verdade, eu vou lembrar você que você pode colaborar com o canal. Aqui na descrição do vídeo tem informações sobre colaboração. Eu preciso da colaboração de vocês para continuar produzindo material que é para vocês também, tá? Então você pode entrar lá no blog, o link do blog está aqui. Você vai ver os motivos de colaboração lá no blog. Por que eu preciso de colaboração? Tá lá no blog e você vai colaborar. Curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e comentar também ajuda muito o canal. O YouTube vai mandando ele para mais pessoas. Beleza? Já leu? Já leu todo o texto? Vamos ver o que tem no final aqui, que eu acho que tem coisas no final também, né? Aqui, ó. Aqui tem tem umas coisas aqui bem interessantes. Mapas e gráficos, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se está centralizado. Tá tudo centralizado. Ficou ótimo, né? O review ficou curto e completo, né? Mapas e gráficos. A gente tem os mapas, preto e branco, tá? E depois a gente tem o mundo no Antigo Testamento, uma cronologia. Essas tabelas ajudam muito quando você vai ter que explicar sobre o contexto de cada texto, tá? Isso aqui é muito útil pra gente. Aqui é uma cronologia, você tem a cronologia de Roma, Palestina, do judaísmo e do começo do cristianismo, tá? Por exemplo, ó, Jesus nasceu em 7 a.C., é uma pergunta, mas provavelmente sim. A gente tem no judaísmo aqui Hilel e Shammai, que são nomes populares. A gente tem aqui Herodes nascendo um pouco antes, tá? Não sei se a linha tá antes aqui. E a gente tem Augusto aqui também, nascendo em 27 a.C., né? E a gente tem aqui o saudoso como Salvador, Pax Romana e é isso aí. E você vai ter basicamente isso em toda a parte cronológica. Principais membros da família herodiana, escatologia judaica, ó, interessante isso aqui, escatologia cristã, o que era, o que é e o que há de vir. É bem interessante isso aqui, gostei. Um quiasmo, o que é um quiasmo? Ele vai te explicar aqui, te mostrando na prática o que é um quiasmo. Isso aqui é extraído do... não sei. E aqui a gente tem um índice de passagens bíblicas. Se você quiser ir direto no ponto, você vai ter aqui. Aliás, é índice de passagens bíblicas do Antigo Testamento, que está nesta obra aqui. Gênesis 1, você vai achar na página 294 e assim por diante, tá? O total de páginas é mais de 900, então é bastante coisa mesmo, né? Acho que é isso, né? Acabou? Deixa eu ver aqui. Comentário, índice de passagem bíblica do Antigo Testamento. É isso. Ele faz aqui uma ligação do Antigo com o Novo. É bem interessante isso aqui. Ajuda bastante a entender de onde o texto está vindo do Antigo Testamento, tá? E aí nós temos a parte final. Acabou aqui mesmo. E a capa de trás. Beleza? Espero que você tenha gostado do review. Eu precisava refazer ele. Agora eu preciso que você compartilhe ele para mais pessoas terem acesso a esse material. É um livro antigo. Eu não sei até quando a editora vai continuar publicando. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Caso você queira comprar ele também, você vai colaborar com o canal comprando ele pelo canal também, tá bom? Fique com Deus e até o próximo review aqui no nosso canal.